Não, o doutor Coriolano aceitou fazer a troca e o doutor Versiani vai assumir aqui. Nós temos problemas aqui de espaço. Doutor Rollo. Obrigado, professor Luiz Flávio Gomes, deputado federal, excelentíssimo presidente aqui dessa mesa, pelo convite. Agradeço também ao doutor Coriolano pela oportunidade, saudar todas as autoridades da mesa, saudar as senhoras, os senhores presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Primeira questão que se coloca, está sendo colocada em xeque, em dúvida, a necessidade da criação de uma autoridade nacional de proteção de dados. Ela é fundamental para que a lei saia do papel, né? A gente acha que proteção de dados é um problema complexo, a gente ouve falar do algoritmo e fica pensando, porque esses algoritmos realmente estão norteando a nossa vida, mas essa lei de proteção de dados está no nosso dia a dia. A gente vai numa portaria de um prédio, a gente deixa lá os nossos dados biométricos, que são considerados dados sensíveis para a lei de proteção de dados. Uma questão que particularmente aflige os consumidores é a questão, por exemplo, de fornecer o CPF para as compras, esses dados aí, e aí não tem consentimento, porque vai na farmácia, por exemplo, professor, o que acontece? Se eu não dou o meu CPF, eu tenho que pagar um preço absurdo no medicamento. Para eu pagar o preço justo, eu sou obrigado a fornecer o meu CPF. E agora é uma questão pior, estão fornecendo dados de plano de saúde e a gente não sabe como está sendo feito o tratamento desses dados, como está sendo feita a circulação desses dados. Então, a gente precisa, sim, de uma autoridade nacional de proteção de dados, como o professor Coriolano falou, tem caráter multidisciplinar, porque interpenetra por todos os setores da vida civil. A gente está falando aqui, por exemplo, de direito do trabalho, mas vai para processo judicial eletrônico, vai para dados de escritório de advocacia, interpenetra por todas as áreas e afeta sobremaneira o dia a dia dos consumidores. Então, para que essa autoridade nacional de dados é importante? Para implementar a lei. A Lei Nacional de Proteção de Dados, ela é o piso. A gente vai precisar de uma regulamentação. A gente vai precisar, por exemplo, criar padrões de tratamento, criar, por exemplo, um padrão de consentimento que hoje não existe. E a gente está falando de uma lei que vai entrar em vigor agora, daqui um pouquinho mais de ano, e as pessoas jurídicas, aí, as empresas, não estão se adaptando, as pessoas físicas não estão se adaptando. A finalidade dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é também orientar esse período de adaptação, dizer o que precisa ser feito, orientar. Então, não é só punir, não é só fiscalizar, é orientar, é nortear a aplicação da lei, porque é uma lei nova, é uma lei que é complexa, tem dados técnicos, tem dados sensíveis, tem uma série de questões. Então, essa autoridade já tinha que ter sido criada, já tinha que ter sido implementada, porque não duvido que essa vigência da lei tenha que ser postergada, porque vão dizer que não houve tempo suficiente para adaptação e o que a gente está vendo é um monte de abuso, principalmente na área do direito do consumidor, aplicativos aí, por exemplo, que se dizem gratuitos, e que ficam usando os dados do consumidor para uma série de finalidades desconhecidas e sem qualquer controle. Então, a autoridade é necessária. Eu sei que a gente vive num momento de crise econômica, mas isso é o futuro. Dizem aí que os dados são o novo petróleo, e esse novo petróleo ele precisa de um cuidado atento. Eu achei interessante a colocação do professor Coriolano referente aí ao controle autorregulamentar, mas eu acho o seguinte, professor Coriolano, que a gente precisa ter aí um órgão governamental também, independentemente do controle autorregulamentar. Eu acho que as próprias empresas já poderiam ter tido a iniciativa
de criar um órgão de controle, de se dedicar mais ao estudo, mas o que eu estou vendo é que, salvo algumas exceções, a coisa ainda está meio largada e demora um certo tempo para verificar os dados aí que estão nos sistemas, para tratar esses dados, para classificar esses dados. Tudo isso tem uma complexidade. Infelizmente, tem muita gente ainda que não está se adaptando. É importante também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para ter a adequação europeia, né, para permitir aí o livre fluxo de dados entre o Brasil e os países europeus, por exemplo, né, e outros países, que para a gente ter esse nível de segurança aí para poder compartilhar esses dados, a gente precisa ter uma autoridade independente e autônoma do ponto de vista técnico. Para isso também é importante. Isso vai trazer divisas, vai trazer recursos financeiros para o Brasil. Preocupa, deputado Luiz Flávio Gomes, a vinculação à presidência da República e essa estruturação aí do Conselho Diretor por meio de cargos DAS 5, ainda que tenha a medida provisória 869 de 2018 fala em mandato de 4 anos e fala que na implantação os mandatos podem ser de 2, de 3 e de 4 anos. Mas a gente tem, por exemplo, o caso da Fundação Procon de São Paulo, que os diretores da Fundação Procon têm mandato, mas quando troca o governador, eles trocam os diretores, porque, a despeito de ter mandato, é um cargo comissionado, um cargo demissível ad nutum e não tem nenhuma segurança. Se a gente quer uma autoridade forte, uma autoridade independente, tem que se pensar em um modelo autárquico, não vinculado a nenhum órgão que possa ser suscetível de pressão política, até porque grande parte do tratamento dos dados é feito pelo setor público, então precisa ter uma autoridade independente que possa cuidar desses dados. Agora, uma preocupação muito importante do artigo 55K da medida provisória, que fala que a aplicação das penalidades é exclusiva pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e que prevalecem suas competências sobre as competências de outros órgãos reguladores. Por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor já emitiu, deputado Luiz Flávio, uma nota técnica 4 de 2019, dizendo que isso está errado porque vai interferir nas atribuições do Sistema Nacional do Consumidor. Vai ter que ser criado um Sistema Nacional de Proteção de Dados, vai ter que ser criada uma Política Nacional de Proteção de Dados, e por isso a autoridade é importante. Mas, por exemplo, o Ministério Público aqui do Distrito Federal tem um trabalho fortíssimo nessa área de proteção de dados, ele está cumprindo aí uma lacuna da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e está sendo bastante eficiente aí nas diretrizes que eles têm estabelecido e nas apurações que têm realizado. E aí, se prevalecer esse artigo 55K, não vai ter, por exemplo, atuação de Ministério Público, não vai ter atuação da Secretaria Nacional do Consumidor. Então, os órgãos devem coadjuvar. Como é que funciona no Sistema Nacional do Consumidor? A gente tem a Secretaria Nacional do Consumidor, mas tem Ministério Público junto, tem Defensoria Pública junto, tem organismos da sociedade civil junto, tem Ordem dos Advogados do Brasil junto. Então, todos os órgãos que têm atribuições para fiscalizar atuam conjuntamente, ainda que na hora da imposição da penalidade seja, por exemplo, da atribuição da Secretaria Nacional do Consumidor. Então, é importante criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a gente não pode excluir a fiscalização do Ministério Público, até porque vige aí o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, se administrativamente eles não puderem fiscalizar, eles vão fiscalizar no âmbito judicial de uma ação civil pública, por exemplo, o que é muito mais prejudicial. Vamos judicializar uma questão que pode ser prevenida na esfera administrativa e pode ser tutelada com eficiência na esfera administrativa. Mais uma vez, eu agradeço o convite e a presidência dos trabalhos de Vossa Excelência e agradeço a todos. E